Bom dia, nós somos o Grupo I e vamos falar sobre a matemática na Índia Antiga. Bom, o conhecimento que a gente tem sobre a matemática na Índia são graças às escavações arqueológicas das principais cidades, que mostram que edifícios construídos na época de 3.000 anos antes de Cristo usavam o sistema decimal para construir seus edifícios. As referências matemáticas que nós temos são construídas nos chamados Vedas, que são textos sagrados transmitidos por memorização. Assim como no Egito, a Índia tinha os seus estiradores de corda, que eram intelectuais que mediam distâncias usando cordas. O principal que a gente tem é o Sula Sutra, que são um Veda sobre referências matemáticas, regras utilizadas para a construção. Certo? As Sula Sutras eram usadas principalmente para a construção de altares com formas diferentes, mas mesma regra. O mais famoso deles é o chamado Apastamba. O Sula Sutra Apastamba data da época de Pitágoras e possui diversas regras, dentre elas regras para a construção de ângulos retos, forma alternativa do Teorema de Pitágoras, a construção de um quadrado a partir de um retângulo com áreas iguais, que também é uma referência ao que a gente encontra no livro 2 dos Elementos de Euclides, e uma aproximação para o valor da raiz de 2, que é um dos maiores feitos já registrados da matemática na Índia Antiga. Durante a Renascença do sânscrito, foram criados 5 Siddhantas. Os dois mais importantes são Paulista Siddhanta e Surya Siddhanta, mas a gente tem versões mais completas deles. Os outros, a gente tem apenas fragmentos. Os Siddhantas eram muito parecidos em conteúdo, sendo a diferença deles no fraseamento de seus versos em sânscrito. O conteúdo não conta com provas e alguns dos resultados são errados. Existe um questionamento ocidental quanto à originalidade desse conteúdo, que diz que boa parte dele veio de Alexandria, mas uma certeza que se tem é que o sudeno é uma tradução ruim da palavra indulgível, então pelo menos uma parte desse conhecimento deve ser original de lá. Depois dos Siddhantas veio Aryabhata, que foi um matemático que escreveu Aryabhata, que é uma obra comparada dos elementos de Euclides. Ela também é um compêndio de conhecimentos sem provas, e ela conta com algumas coisas como tabelas de potências e raízes, procedimentos de mensuração de forma geométrica, que metade dos procedimentos estão errados, procedimentos para resoluções de matemáticas diversas e previsões astronômicas, como eclipse e mensuração do tempo. Aqui a gente traz um pequeno exemplo de como funcionava Aryabhata, mas também como funcionaria os Siddhantas, que na verdade eles usam versos em vez de usar uma equação matemática. Então aqui a gente fez uma tradução de como seria esse verso para uma matemática recente. Bom, agora vamos falar um pouco do sistema numérico na Índia medieval. Aqui a grande inovação foi utilizar uma notação posicional, nesse caso decimal, e assim como o algarismo zero. Nenhum dos três conceitos teve origem na Índia, né? Mas presume-se que eles foram os primeiros a fazer a junção dessas ideias. Tendo agora uma notação posicional, a gente pode fazer operações de forma diferente. Aqui eu vou abordar algumas que eram utilizadas na época. A multiplicação de gelosia, os números eram colocados ao redor de um quadriculado, a multiplicação dos algarismos era feita no meio e o resultado era dado pela soma dos algarismos das diagonais aqui nos traçados. No caso da divisão, um método bastante conhecido era o método do Galeão. O dividendo era colocado no meio, o divisor à esquerda e o quociente ia aparecer à direita. A subtração era feita para cima e ao final do processo o resto também ia estar dado em cima, ao contrário do que a gente faz hoje em dia. Uma outra contribuição importante foi a introdução da função seno como a gente conhece hoje em dia. Eles consideraram, das cordas de Ptolomeu, apenas metade do ângulo e da corda respectiva ao ângulo na circunferência. Um dos matemáticos que a gente vai estudar aqui vai ser Brahmagupta, que viveu entre 598 e 668 na Índia medieval. Ele é conhecido por ter desenvolvido 4 livros envolvendo astronomia, aritmética e álgebra, mas 2 desses principais que nós vamos tratar aqui, ele trouxe grandes contribuições na área da geometria e na área de solução de equações. Uma das suas contribuições na geometria é ter descoberto a área de um quadrilátero cíclico. Mesmo que ele tenha acreditado que essa área valia para qualquer quadrilátero, a sua grande contribuição foi, a partir dessas fórmulas, ter descoberto relações entre números racionais e decomposição de números racionais que pudessem levar à solução de equações diofantinas. 2 delas, ax mais by igual a c e nx² vai ser igual a y², ele resolveu e apresentou as 2 soluções possíveis. Uma delas, a da direita aqui, conhecida como lema de Brahmagupta, foi muito importante para o desenvolvimento e solução de outras equações. Também trouxe como grande contribuição da sua vida a popularização e a idealização das primeiras operações utilizando o algarismo zero. Agora falar um pouquinho de outro notável matemático da Índia medieval. Bhaskara, tido como o mais importante matemático do século XII, escreveu livros que tratavam de astronomia e matemática. Esses livros reúnem uma coleção de problemas matemáticos antigos da própria civilização hindu, como também de outras civilizações. Algo característico de suas obras era que elas eram escritas em formatos de prosas, muito por conta de que esses problemas de matemática também serviam como entretenimento social. Dentre suas diversas contribuições que o tornaram tão notável, vamos enfatizar aqui 2, não pelas suas relevâncias em si. Bhaskara foi o primeiro que definiu a divisão por zero como sendo infinita. Segue aqui uma tradução direta do trecho de uma de suas obras em que ele faz essa definição, e perceba que nela há um aspecto de religião presente.
Em suas obras de astronomia também estão presentes expressões importantes relacionadas à função seno, como por exemplo a soma e subtração de arcos, e também uma expressão que corresponde ao cálculo da derivada do seno, em que ele obteve ao estudar velocidades instantâneas de planetas. Esse exemplo é interessante pois ele elucida que, na verdade, a principal motivação dos desenvolvimentos científicos, em especial os desenvolvimentos matemáticos, era a sua aplicação em astronomia. Bom, passando então para outro matemático de grande destaque, Madhava nasceu em Cochin, na costa do estado de Kerala. Considerado como sendo fundador da escola de Kerala devido à sua imensa genialidade, obteve destaques nas áreas de trigonometria, cálculo e contribuições para aproximações do valor de π. Bom, para o cálculo do comprimento de arco, Madhava afirmava que o comprimento de arco dependia da razão y sobre x, onde y e x são dados na figura ao lado. O primeiro termo é na verdade a ordem zero, o segundo termo a primeira ordem e assim por diante. Percebe-se que, de acordo com a ordem da aproximação, constantes numéricas dividem os termos para o cálculo do comprimento de arco. É fácil perceber que a constante é duas vezes a ordem da aproximação somada de uma unidade. E também, como pode-se perceber, no segundo termo, a razão y sobre x é multiplicada por ela mesma ao quadrado. E assim esses passos são seguidos em todas as iterações. Bom, tendo isso em vista, soma-se os termos alternadamente indefinidamente. E, portanto, obtém-se o comprimento de arco S em função da expansão em série de potências para a inversa da tangente. Pontos negativos. O método é apenas descrito, uma vez que suas obras foram perdidas e, com isso, o rigor matemático também.